Memorial Saúde, um oferecimento Hospital Memorial São Francisco. Estar em forma, se alimentar bem e fazer atividade física são assuntos que estão em alta com a chegada do verão. Afinal, quem não quer estar bem para aproveitar as praias e as piscinas? Mas assuntos como esses podem ser muito mais sérios quando vistos além da estética. A obesidade é uma doença que traz com ela diversos outros problemas e deve ser tratada com a devida importância. Por isso, o programa de hoje é dedicado à obesidade. Fique conosco e saiba mais sobre esse tema. Nesta época do ano, são comuns casos de pessoas que acabam se queimando após o contato com a água viva. Alguns acreditam que para aliviar a dor, deve-se urinar sobre a queimadura. Mas o que dizem os médicos sobre isso? Veja no Verdade ou Mito de hoje. Urinar na queimadura feita por água viva é uma medida adequada? Espere pela resposta no final do programa. A RR Mix oferece soluções em terceirização de serviços, produtos e equipamentos para a higienização hospitalar e empresarial. Atuando nas mais diversas áreas, a RR Mix também oferece mão de obra especializada e excelência na prestação de serviços. Tudo com atendimento personalizado, visando dinamizar a logística da sua empresa. Reduza os custos da sua empresa, otimizando a prestação dos seus serviços com a RR Mix. RR Mix, soluções em terceirização. A Lavanderia Hospitalar Via Sul está há 14 anos no mercado, disponibilizando soluções para a higienização de enxovais hospitalares, seguindo todas as diretrizes da Anvisa. Além do ganho de espaço útil da unidade hospitalar, a terceirização de higienização de enxovais gera redução dos custos e aumenta a durabilidade do enxoval. A Via Sul garante os melhores prazos de entrega, porque conta com os mais sofisticados e seguros recursos de higienização. Consulte-nos e conheça os nossos serviços. Lavanderia Hospitalar Via Sul, 3248-3121. Você já teve uma sensação de que não está sozinho? De que estão cuidando de você quando ninguém está olhando? Acredite, anjos existem e eles estão perto de você. A Serviprol faz a venda e manutenção dos equipamentos médicos em clínicas e hospitais e está sempre presente, cuidando da qualidade e precisão dos aparelhos que mantêm sua saúde quando você não está vendo. Serviprol, saúde levada a sério. 3244-5503. Dr. Ítalo Kumamoto conversou com um endocrinologista, trazendo questões para uma discussão cheia de informação para você de casa. A obesidade, na realidade, ela é um problema que acomete a maior parte da população e, infelizmente, as pessoas acham que o gordo é gordo porque ele quer, porque ele é preguiçoso, porque ele não quer se ajudar, ele não quer fazer atividade física. E, na realidade, a obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, tem caráter genético. Então, filhos de pais obesos têm 50% da chance de ser obeso também. Então, nossa própria evolução como na humanidade foi selecionada esses genes. Então, isso facilita com que nosso organismo se acostume a poupar energia e armazenar sob a forma de gordura. Então, com isso, a maioria das pessoas que aqui chegaram tem tendência a ganhar peso, e principalmente com o passar dos anos, em que vai havendo uma diminuição do metabolismo, principalmente após os 40 anos. Então, de uma forma geral, a parte emocional também está implicada, não só como a parte genética, e os hábitos do dia a dia e as facilidades da vida moderna. Então, de uma forma geral, a obesidade no nosso país hoje é o segundo país em número de obesos e a Paraíba não é diferente. Estamos com mais ou menos cifras em torno de 45% a 50%, 52%. A última pesquisa nacional foi feita pela Vigitel 2013, que deixou a população brasileira em torno de 50% de obeso sobrepeso. Então, a obesidade como um todo em torno de 20% a 25% e obesos mórbidos em torno de 2% a 3% da população brasileira. Então, imaginem que nós temos hoje muito próximo de 200 milhões de habitantes, temos mais ou menos 4 milhões de obesos mórbidos, o que é uma cifra alarmante.
Então, isso não acontece só no nosso país, acontece no mundo inteiro. Então, o que na década de 60 era visto como um grande problema, a falta de alimento, hoje em dia a gente está tendo cada dia mais o acesso ao alimento mais fácil e normalmente de pior qualidade. E com isso, uma maior incidência de obesidade como no mundo inteiro e das doenças daí decorrentes, principalmente diabetes e hipertensão. As cirurgias de obesidade, elas se dividem em praticamente 3 grandes grupos. As cirurgias que a gente chama de restritiva, que nada mais é do que uma cirurgia que diminui o tamanho do estômago, em outras palavras, vai diminuir o quanto cabe. Então essas cirurgias levam a formar um estômago com mais ou menos em torno de 0,5% da capacidade gástrica. Então se o indivíduo tem 1,70 m, ele tem um estômago que tem uma capacidade média de 1.700 ml. Na cirurgia, isso vai ser feito uma capacidade gástrica em torno de 30 ml, o que é bem pequeno. Para vocês terem uma ideia, um copinho descartável de café tem 50 ml, então é ainda menor do que um copinho descartável. Então é uma cirurgia que a gente chama de restritiva. A outra é uma cirurgia que a gente chama de desabsortiva. Isso faz com que o indivíduo se alimente e nem tudo que ele coma seja absorvido. Isso é o sonho de todo gordinho. Ele quer emagrecer e continuar comendo como sempre comeu. E além disso, ele quer perder peso. Infelizmente, essas técnicas desabsortivas puras, elas dão uma série de inconvenientes, um dos principais, desnutrição. Já a outra técnica, ela vai congregar tanto a restrição, que é a diminuição do tamanho do estômago, e a desabsorção. Essas são as técnicas mais utilizadas no mundo inteiro. Primeiro, ele tem que ser avaliado muito corretamente quanto à questão da indicação cirúrgica. Então, nem todo obeso tem indicação cirúrgica. Então, esse indivíduo ele tem que ser preparado tanto da parte psíquica como física. Lembrar que a comida para o obeso, na maioria das vezes, é uma fonte de prazer. Igual para um alcoólatra, igual para um usuário de droga e assim sucessivamente. Então, essa compulsão pela comida, que isso dá prazer para todas as pessoas, mas para o grande obeso, para o obeso mórbido, isso é a principal fonte, às vezes a única fonte de prazer. Então ele, ao mudar toda a estratégia, toda a mudança da cirurgia, pode levar a problemas muito importantes da parte emocional. E a parte física desses pacientes é um outro pedaço que tem que ser muito bem preparado. Então, principalmente a parte cardiovascular, o controle das doenças. Então, é uma cirurgia eletiva. Então, a maioria dos pacientes com obesidade, eles querem um resultado para já. E isso nem sempre é dessa forma. Então, tem que ser feita toda uma revisão da parte clínica, da parte pulmonar, da parte cardiovascular, renal. Essa é uma parte mais ou menos matemática. Ele tem que estar completamente estabilizado e, sem dúvida nenhuma, uma das maiores coisas em termos de preparo pré-operatório é perda de peso. Então, o ideal é que todo paciente, quando vai operar, ele perca pelo menos em torno de 10% do seu peso. Com isso, diminui-se o índice de complicações e de mortalidade, que hoje houve uma evolução bastante satisfatória. Quando começamos aqui no Hospital Memorial São Francisco a realizar a primeira cirurgia em 2000, as taxas de mortalidade oscilavam entre 4% e 5%. Em outras palavras, se operavam 100 pacientes e era aceitável em toda a literatura médica mortalidade de 4 ou 5. Hoje em dia, nós estamos com taxa de mortalidade aceitável no mundo inteiro de 0,3. Em outras palavras, se operam 300 pacientes e pode-se ter um óbito. Então, lembrar que são operados pacientes extremamente graves e cheios de doenças associadas. Nós instalamos o serviço de cirurgia bariátrica no Hospital Universitário em 2008. Então, ele funciona desde esta época. Evidentemente, como infelizmente as instituições públicas, elas oscilam horas em que tudo está funcionando direitinho e hora que a gente tem dificuldades, seja do ponto de vista de material, de equipamentos. Então estamos retomando novamente as cirurgias que ficaram praticamente paradas por 2 anos, desde meados de setembro do passado. Então do ano 2014 para cá está sendo retomado. Então existe o serviço, ele funciona com toda a organização de equipe multidisciplinar e atende nas sextas-feiras. E esses pacientes, para poderem ter acesso a esse tipo de atendimento, eles têm que ser encaminhados por colegas da rede básica de saúde no nosso estado, seja de João Pessoa, seja de qualquer outro ponto. Existem caminhos para evitar a obesidade ou até mesmo para sair deste problema. Um deles é o exercício físico. Todos os profissionais da saúde alertam para a importância de realizar atividades físicas regularmente, principalmente quando o problema são os quilinhos a mais. Confira na matéria.
Ter hábitos saudáveis é o projeto da maioria das pessoas no começo de cada ano. Porém, o difícil mesmo é manter a promessa quando a rotina aperta. Especialistas advertem para a necessidade do exercício físico regular e os resultados dos que entraram de vez nessa ideia são a prova de que a disciplina é um elemento indispensável. Mas há quem não suporte o ambiente de academia. Há também aqueles que já estão muito acima do peso e sentem dificuldade de realizar atividades. Existem as limitações físicas que podem influenciar no tipo de atividade desenvolvida. Foi sobre isso que a nossa equipe conversou com o personal trainer. O ideal para quando você está começando a fazer atividade física seria 3 dias semanais com espaços entre um dia para o outro, certo? Então 20 minutos, 30 minutos por dia que você vai fazer durante esses 3 dias semanais já é o suficiente para o seu corpo adquirir resistência e então conseguir você ver resultados com o tempo de exercício. Lógico, é uma coisa gradativa, nada vai ser da noite para o dia. No caso da obesidade mórbida, deve ser avaliado o caso, certo? Porque muitos deles não têm condição nenhuma de fazer alguma atividade física. Mesmo existindo o ciclo ergômetro, que são exercícios manuais que ele vai fazer com a movimentação do braço, mesmo assim para alguns são muito desgastantes e acaba tendo muita desmotivação. Aí no caso, o acompanhamento com o médico, vai ser preciso fazer cirurgia consequentemente e a dieta vai ter que ser um pouco mais balanceada, a restrição acaba sendo um pouco maior, mas com cuidado para que não cause desmotivação. Tudo isso tem que ser avaliado com precisão para que não tenha problemas futuros. Então, como primeiro passo, procure um médico, faça uma bateria de exames. Segundo passo, procure um nutricionista. Depois, vá até um educador físico, peça para que ele programe o seu treinamento e então, com isso, 3 dias por semana, durante 20 a 30 minutos por dia, você praticando atividade física de acordo com o seu nível de condicionamento físico, dentre 30 a 90 dias você vai começar a ver os benefícios que esse treinamento está sendo proposto para você. Então, não importa a sua condição, procure a orientação de um médico, nutricionista e educador físico e contribua para a sua própria saúde. Mexa-se! O Hospital Memorial São Francisco você já conhece. Conheça agora a sua nova marca. O Hospital Memorial São Francisco está mudando para melhor. Aguarde, muitas novidades estão por vir. Você vai se surpreender. A RR Mix oferece soluções em terceirização de serviços, produtos e equipamentos para a higienização hospitalar e empresarial. Atuando nas mais diversas áreas, a RR Mix também oferece mão de obra especializada e excelência na prestação de serviços. Tudo com atendimento personalizado, visando dinamizar a logística da sua empresa. Reduza os custos da sua empresa, otimizando a prestação dos seus serviços com a RR Mix. RR Mix, soluções em terceirização. Que tal começar o ano em paz, com sua consciência em dia com sua saúde? O Laboratório Maurílio de Almeida oferece excelência no atendimento e precisão absoluta nos resultados dos exames laboratoriais para você e sua família terem paz e saúde de sobra durante o ano inteirinho. Laboratório Maurílio de Almeida, precisão absoluta. Urinar na queimadura feita por uma água-viva é uma medida adequada? Os médicos afirmam que trata-se de uma técnica irrelevante. Nesses casos, o mais apropriado é aplicar vinagre sobre o ferimento e procurar atendimento médico. No programa de hoje aprendemos mais sobre a obesidade, suas consequências e também o tratamento. Não paramos por aqui. Siga-nos no Facebook, YouTube e Instagram. Informe-se sobre os assuntos relacionados à sua saúde. Participe conosco, mande mensagens e faça perguntas. Memorial Saúde, o espaço para a sua saúde. Até a próxima!
Oferecimento: Hospital Memorial São Francisco.